Olá! Sejam bem-vindos ao curso Práticas Corporais de Aventura e Meio Ambiente. Como já foi dito um pouco lá na apresentação, nosso objetivo é realizar a contextualização do tema das práticas corporais de aventura e fazer uma relação com a pauta ambiental, ou seja, fazer esse diálogo entre esses dois temas para a gente poder enxergar como eles estão relacionados com a presença do homem no ambiente. Este é o primeiro módulo, o módulo da introdução, e nós vamos fazer uma breve menção sobre algumas definições e alguns exemplos de práticas apenas para preparar vocês para a parte mais específica do curso. Ok, ponto principal. O que são as PCA, ou seja, práticas corporais de aventura? Existem muitas definições, também em relação ao nome. Algumas pessoas, alguns estudiosos denominam de outra forma, como esportes de risco, esportes alternativos, esportes extremos. Existem algumas terminologias que vocês podem encontrar diferentes dessa. Mas sua definição, em suma, não muda muito. Alguns fatores são imutáveis quando a gente fala dessas definições, que vem principalmente do desejo do praticante em obter prazer na exploração de ambientes com riscos controlados, mesmo que tenha algumas variáveis incertas ali. Esse caráter imprevisível e desafiador é estimulante para o praticante. A vertigem e a adrenalina são resultados da prática e são vistas como algo positivo. Algumas das coisas que vão trazer prazer na realização da prática. Essas práticas são para pessoas mais, como o nome já diz, mais aventureiras, que gostam do que é imprevisível, do que é desafiador, pois isso as estimula. E, basicamente, existem dois tipos de PCA: a da natureza, praticadas na natureza, e as urbanas, praticadas em cidades, nas áreas urbanas. Como diferenciar essas duas? Com base no local, como já dizemos. Uma é praticada na natureza, recursos naturais, e a outra é praticada na área urbana. Então, quando a gente fala dessas práticas urbanas e na natureza, existem os 4 elementos, mas nós apenas entramos em contato com 3 deles nessas práticas. Primeiramente, a água. Algumas práticas como o surf, kitesurf, são atividades que nós podemos considerar como PCA, que são realizadas na água. O segundo elemento é a terra. Nós podemos observar algumas práticas como montanhismo, arvorismo, também tem mountain bike e muitas outras. Eu acho que a terra é uma das que a gente mais vê no dia a dia e acredito que sejam as mais comuns. Algumas práticas realizadas na água exigem talvez um pouco mais de maestria na realização dessas práticas, então as que são realizadas na terra tendem a ser mais tranquilas, pois é o que a gente está habituado a ter mais contato. E por último, o ar, que são algumas práticas que a gente pode citar, como o paraquedismo e outras de salto que nós realizamos em altura, utilizando o elemento ar. As PCA, na natureza, são práticas realizadas em ambiente natural, ou seja, natureza. Utiliza dos recursos e elementos naturais para a prática, atingindo pontos de vertigem e adrenalina. São praticadas, por exemplo, em montanhas e mares. Então a gente tem esses contextos aí para facilitar. No geral, todos os 3 elementos são naturais, mas as que são mais fáceis de realizar, mais fáceis de ter acesso são montanhas e mares, Aí já dei o exemplo do mountain bike, aí tem escalada, tem também o rapel, tem tirolesa, tem muitas outras práticas aí que podem ser realizadas. E as PCA urbanas, os objetivos são os mesmos.
Diferente da PCA na natureza, essas são praticadas em ambiente urbano, ou seja, essa é a diferença. Os objetivos são os mesmos, mas o local onde são praticadas é diferente, utilizando quadras, pistas e outros locais. É importante lembrar que algumas dessas práticas podem ser realizadas em ambos os ambientes, como por exemplo o slackline, que algumas pessoas realizam em montanhas e algumas realizam em parques dentro da cidade. Aqui na especial urbana nós temos também a utilização das bicicletas, mas aqui é mais visível o uso da BMX para realizar manobras, que são bicicletas menores, e algumas práticas como o skate e o patins. Agora eu quero mostrar um trecho de um vídeo para vocês do canal Esportes, do canal Live in Life, com o tema Esporte de Aventura, para exemplificar para vocês, mostrar para vocês um pouquinho de algumas práticas e mostrar como são vastas as possibilidades. Podem notar que todos os ambientes são naturais e muito belos, né? Aquelas pessoas que curtem, que sabem admirar a beleza da natureza, ou até mesmo das práticas urbanas. Não dizendo que as práticas urbanas são menos bonitas, lógico que não, mas o ambiente natural permite que você veja a maior parte do mundo. A causa da criação de tantas práticas de esporte na natureza e também na vida urbana. Pessoas que tentam criar práticas de lazer nos ambientes que têm à disposição. Então, isso faz com que usem a criatividade para criar novas práticas para aproveitar o espaço que se tem. Mas é importantíssimo lembrar que todo esse risco é calculado. As pessoas não vão praticar essas práticas sem nenhum tipo de segurança. Elas possuem protocolos, você vai calcular ali aquele risco, você não vai de cara, de qualquer jeito, você vai se preparar, você sabe quais materiais você precisa levar, quais equipamentos, e de preferência, caso você não seja o próprio profissional, você precisa de alguém também para te acompanhar, para te orientar sobre o que você tem que fazer. E mesmo os profissionais, não é muito indicado realizar tais atividades sozinho, pois em caso de emergência é importante que você tenha alguém para te ajudar, ou pelo menos algum tipo de recurso tecnológico para que você consiga chamar por ajuda, enviar um sinal de emergência. E a gente começa a falar agora um pouquinho sobre essa relação com o meio ambiente. As pessoas começam a entrar nesses espaços, explorar, utilizar esses recursos, mas a gente tem que tomar cuidado porque isso pode trazer alguns problemas para o meio ambiente.
Então a gente tem que sempre preservar a natureza e utilizar ela a seu favor sem prejudicá-la. Tem que lembrar de valorizar a natureza, cuidar dela. E a invasão da natureza por si só é o que acaba trazendo posteriormente, caso você não realize esse planejamento para estar ali utilizando aquele espaço, pode acontecer coisas como enchentes e deslizamento de terra. Desculpe. E esses são dois exemplos muito grandes de coisas que são recorrentes aqui no Brasil. Então, nós temos que ter cuidado ao invadir essa natureza, primeiramente para preservá-la e, segundo, para que isso não traga algum tipo de prejuízo a gente também. Então, o que a gente pode fazer para valorizar o meio ambiente? Primeiramente, ser contra desmatamento e algumas outras práticas que estão sempre ferindo o meio ambiente, mesmo quando não é necessário adquirir esses recursos, ou seja, o uso excessivo desses recursos. E também não jogar lixo, está ali poluindo aquele ambiente. Então, são coisas que você pode fazer sem precisar realizar grandes ações. As pequenas, quando fazemos em conjunto, já são poderosas. Então, faça a sua parte. E durante a pandemia mudou algumas coisas, né? Muitas coisas, todo mundo já sabe. Nós tivemos que ficar mais separados, né? O distanciamento social. Então, nós tivemos que parar de realizar certas práticas. As praias foram proibidas, práticas que envolviam muitas pessoas foram paralisadas e o turismo foi prejudicado. E nós estamos voltando aos poucos, mas com restrições. Aqui está são práticas que envolvam muitas pessoas, ok? E estamos aí voltando aos pouquinhos com todos os cuidados necessários. Então, é isso nesse primeiro módulo. Aqui tem algumas imagens para vocês de algumas práticas. E nos vemos nos próximos módulos, que eles vão falar mais especificadamente sobre cada tipo de prática e também um pouco mais sobre o meio ambiente. Ok? Até mais! Tchau, tchau!